Olá, alunos! Então, iniciamos hoje a segunda aula aqui do grupo, que é a preparatória para o exame da OAB. Hoje, então, eu vou iniciar com um ponto de penal especial. Então, como é que eu vou procurar fazer aqui nesse grupo? Eu vou trabalhar um ponto de penal geral, posteriormente um ponto de penal especial e posteriormente um ponto de processo penal. Como a lógica aqui desse grupo é uma revisão, então eu presumo que todos já tiveram contato com a matéria, então eu não preciso seguir aquela sequência lógica de terminar toda a parte geral para depois então iniciar a parte especial. Então eu inicio hoje o primeiro ponto de penal especial, que seria os crimes contra a vida. Qual que seria o bem jurídico, qual que seria a objetividade jurídica específica dos crimes contra a vida? Então, o que protege? Qual que é o bem jurídico protegido por esses crimes? Então, é a vida, mas é a vida tanto endouterina ou intrauterina, que vai ser tutelada pelo crime de aborto, como também a vida extrauterina, que ela vai ser tutelada pelos demais crimes, tanto o homicídio, como o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio, e também pelo crime de infanticídio. Um ponto que a gente deve começar a tratar já de início é quando que começa a vida para o direito penal. Eu não encontrei nenhuma questão da OAB, em especial elaborada pela FGV, tratando desse tema, mas é importante que vocês saibam. Quando que se inicia a vida para o direito penal? Então, a vida tem início para o direito penal a partir da nidação, que seria então a fixação do óvulo no útero. Então, é a partir desse momento é que a vida passa a ter importância para o direito penal. Mas o que mais importa para nós é saber em que momento ocorre a morte. Isso muito se discutiu na doutrina, nós tínhamos um entendimento que deveria ser a tríplice parada, tanto respiratória, circulatória como cerebral, mas hoje, ou pelo menos a partir de 97, com a Lei 9434 de 97, que é aquela lei que dispõe sobre a remoção de órgãos e tecidos e partes do corpo humano, nós temos um conceito legal de morte, que para esta lei é a morte cerebral, ou seja, a cessação da atividade cerebral. Por quê? Lá no artigo 3º desta lei, ela vai disciplinar o momento em que é possível a retirada de órgãos pós-mortem. Vai dizer então no artigo 3º que a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Bom, então, se a partir da morte encefálica eu já posso retirar tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, quer dizer que para o direito, morte é com a morte encefálica. Então, a partir dessa lei, a doutrina já não passou mais a discutir e hoje então nós temos esse conceito de morte para o direito penal também, que seria então a morte cerebral ou encefálica. Então, passando agora especificamente aos crimes, e nós iniciamos hoje então, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje, é o homicídio doloso simples. O homicídio doloso simples está previsto ali no artigo 121 caput, que é o tipo penal mais simples que nós temos no Código Penal, que vai dizer matar alguém, que tem a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então vocês vão lembrar das minhas aulas, que eu sempre gosto de explicar, quando eu vou mostrar para o aluno a pena, 6 a 20 anos, esta infração é uma infração de maior potencial ofensivo. E por quê? Porque os crimes que têm pena máxima não superior a 2 anos são considerados infrações de menor potencial ofensivo e serão ou seguirão o rito da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Agora, aqueles crimes que têm pena máxima superior a 2 anos, mas agora que têm pena mínima não superior a 1 ano, é cabível a suspensão condicional do processo. E por isso são consideradas infrações de médio potencial ofensivo. Agora, as infrações penais que têm pena máxima superior a 2 anos, que sai do juizado especial criminal, e pena mínima superior a 1 ano, que também sai da possibilidade do oferecimento da suspensão condicional do processo, são consideradas infrações de maior potencial ofensivo, que é o caso aqui do homicídio doloso simples. Qual que é a objetividade jurídica? Qual que é o bem jurídico tutelado pelo crime de homicídio, nesse caso doloso simples? É a vida extrauterina. Então, nesse crime de homicídio, o que eu protejo é a vida extrauterina. Qual que é o tipo objetivo? Qual que é a conduta punida pelo crime de homicídio doloso simples? É matar alguém, ou seja, tirar a vida extrauterina de alguém. Esse crime
ele é de execução livre, ou seja, ele pode ser praticado tanto por ação, exemplo, dar um tiro, uma facada, uma paulada, ou por omissão. Quando que eu posso praticar um crime por omissão? Lá nos casos em que eu tenho o dever legal de agir, previsto no artigo 13, parágrafo 2º. Como esse ponto ele é importante, que eu localizei algumas questões da OAB, eu vou deixar para tratar daqui um pouquinho com vocês. Então, esse crime de homicídio doloso simples, ele é de execução livre, então ele pode ser praticado tanto por ação como por omissão, por meios indiretos, então manuseando diretamente, o próprio agente manuseando diretamente o objeto, então deu um tiro, uma facada, uma paulada, ou por meios indiretos, por exemplo, ele ordenar um ataque de um cão feroz sobre a vítima. Voltando então para a omissão, quando que a pessoa pode praticar? Porque a gente pode imaginar, como que a pessoa vai responder por um homicídio por omissão se ele não fez nada? Do nada, nada pode surgir. Mas nós temos então lá no artigo 13, parágrafo 2º, a figura do garantidor, que são os chamados crimes omissivos impróprios, impuros ou comissivos por omissão. Então o que vai dizer lá o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal? Que a omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia. Cuidado com esse podia. A OAB trabalhou com esse ponto. Então, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí vem a linha A. Quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, por exemplo, a mãe que deixa de amamentar o filho, os policiais que não agem, bombeiros e salva-vidas. Todos esses estão abrangidos, então, pelo dever legal de agir. A linha B vai definir que também é garantidor aquela pessoa que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, por exemplo, o guia de uma excursão, então ele é contratado e leva então um grupo de pessoas para uma montanha lá com neve. Se ele abandonar aquelas pessoas, ele, como ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ali, então de conduzir essas pessoas até o topo de uma montanha, ele tem o dever também de agir. Outros exemplos são a enfermeira, a babá, um caso que eu já vou mostrar para vocês que foi cobrado na OAB de um amigo. E por fim, a linha C que vai dizer como o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Por exemplo, uma pessoa que empurra outra que não sabe nadar na piscina. Então, ela com o seu comportamento, ela criou o risco da ocorrência do resultado. Não sei se vocês recordam um caso que aconteceu, se não me falha a memória, foi em São Paulo, onde um grupo de alunos lá estavam fazendo uma festa de formatura e um dos alunos estava embriagado e o outro então acabou empurrando ele como forma de brincar dentro da piscina e essa pessoa acabou então morrendo afogada. Então, com o seu comportamento anterior, ele criou o risco da ocorrência do resultado, então ele é garantidor, então ele deveria lá evitar o resultado. Se a pessoa acabar morrendo, ele vai responder por esse crime. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como isso foi cobrado no exame da OAB. Esse exame aqui foi então no exame de 28 em 2019. Olha como foi cobrado, olha o que dizia a questão. Davi, em um dia de sol, levou sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, Davi precisou ir ao banheiro, solicitando então que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. Carla, olha o momento que ela assumiu aqui, ó. Carla se comprometeu a cuidar da filha de Davi. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas. Então, olha o salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficaram de costas para a piscina, não atentando para as crianças que lá estavam. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo da água por tempo suficiente para causar o seu afogamento. Davi vê quando o ato acontece através de uma pequena janela do banheiro do local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Então, olha, nesse momento aqui, a questão da OAB deu a saída em relação ao Davi. Então, ele devia, mas podia. Nesse caso, Davi ele não pôde evitar o resultado. Por quê? Porque o fecho da porta ficou emperrado e ele não conseguiu sair.
Então, Vitor e Carla não veio o ato do afogamento da criança porque estavam de costas para a piscina conversando. Diante do resultado morte, Davi, Carla e Vitor ficam preocupados com sua responsabilização penal e procuram um advogado, esclarecendo que nenhum deles adotou comportamento positivo. Então, até a questão tenta induzir o aluno a erro, dizendo assim, olha, eles não fizeram nada. Então, não tiveram um comportamento positivo. Se não tiveram um comportamento positivo, eles tentam induzir o aluno a erro, que ele vai pensar assim, bom, se eles não fizeram nenhum comportamento positivo, eles não podem responder pelo crime. E aí, então, a resposta foi que Carla e Vitor responderam pelo homicídio culposo, porque eles podiam atuar e tinham a obrigação de agir nesse caso. O pai, Davi, não vai responder por quê? Apesar de ele ter a obrigação de agir, ele não conseguiu porque o fecho da porta ficou emperrado e aí, então ele não conseguiu evitar o resultado. Qual que é o sujeito ativo desse crime de homicídio simples doloso? Ele é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Quanto ao sujeito passivo, ele também é comum. Agora, cuidado, porque se a vítima for o presidente da República, o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal, e se houver uma motivação política no crime, o agente que praticar o crime não vai responder pelo crime de homicídio lá do artigo 121, mas vai responder pelo crime previsto no artigo 29 da Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 83, que vai dizer lá no artigo 29, matar qualquer das autoridades referidas no artigo 26. Olha a pena é bem mais alta do que do Código Penal, pena 15 a 30 anos. Então, ele vai dizer matar qualquer das autoridades referidas no artigo 26. Aí, então eu vou até o artigo 26 para ver quais são as autoridades. Então, caluniar ou difamar o presidente da República, o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Cuidado, porque o examinador gosta de botar sempre uma pegadinha neste ponto. Ele vai colocar que foi um senador, que foi um deputado federal, ou então que foi um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí, nesse caso, não, vai ser normalmente o crime de homicídio do artigo 121 do Código Penal. O que ele está falando é que vai cair nesta lei dos crimes contra a segurança nacional se, primeiro, houver uma motivação política e, segundo, tem que ser o presidente da República, o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tipo subjetivo, a voluntariedade. Então, esse crime de homicídio doloso simples, ele é punido tanto a título de dolo, que pode ser direto ou eventual, e também admite a forma culposa. Lembrem vocês, a gente vai estudar ali na revisão da parte geral, mas que, em regra, pelo nosso Código Penal, todo crime ele é doloso. Só vai se admitir a modalidade culposa do crime se houver expressa previsão legal. É o que estabelece o artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Então, se vocês lerem qualquer tipo penal no nosso Código Penal e lá não estiver estabelecido que é possível a punição do crime na modalidade culposa, é porque ela não pode ser punida. Então, no caso do homicídio aqui que a gente está estudando, é possível a modalidade culposa. Então, o dolo de matar, só que vocês saibam, eles gostam muito de trabalhar com esse termo nas questões. Então, o dolo de matar ele é chamado pela doutrina de animus necandi. Então, cuidado, que se o examinador colocar na questão que tal pessoa, agindo com animus necandi, praticou a conduta, nesse caso aí, então, a intenção dele era de matar. Então, mesmo que ele não consiga o resultado, pelo menos ele vai responder por tentativa de homicídio, não lesão corporal, porque a intenção dele era matar, que é chamado de animus necandi. Mas cuidado, pessoal, aqui nesse ponto do elemento subjetivo com o chamado dolo geral. Eu encontrei uma questão bem interessante que eu já vou mostrar para vocês também no exame recente da OAB. O que é o dolo geral, também chamado de erro sucessivo? Ele ocorre quando o agente, supondo já ter alcançado um resultado por ele visado, pratica uma nova ação e é essa nova ação, com essa nova ação que o agente efetivamente consegue provocar o resultado que ele queria. Então, eu vou simplificar para ficar mais
claro para vocês. O A, querendo matar o B, atira contra ele. E acreditando que B está morto, ele pega o corpo de B e joga no rio com a intenção de ocultar o cadáver. Mas quando é feita a perícia no corpo de B, na necrópsia, lá o médico perito constata que a causa-morte não foi o tiro, mas sim o afogamento. Então, se a gente fosse levar em conta o fato assim em si, o agente teria praticado primeiro uma tentativa de homicídio e posteriormente um homicídio culposo, porque ele não tinha intenção com aquela segunda conduta de matar, o que ele queria era ocultar o cadáver. Mas pelo dolo geral, o agente vai responder pelo homicídio, então vai responder pelaquela conduta que ele queria já no início. Então, nesse caso em que o agente atirou e posteriormente, acreditando que a pessoa já estava morta, joga no rio para ocultar o cadáver, ele vai responder simplesmente por um resultado de homicídio doloso. Vou mostrar para vocês como foi cobrado isso no exame da OAB. Foi no exame número 17, agora em 2018. Inconformado com o fato de Mauro ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente da sua, João desferiu golpes de faca contra seu colega, assim agindo com a intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o resultado desejado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e jogou no mar. Dias depois, o corpo foi encontrado e a perícia constatou que a vítima morreu afogada e não em razão das facadas desferidas por João. Descobertos os fatos, João foi preso e denunciado e pronunciado pela prática de 2 homicídios dolosos na forma qualificada em concurso material. Ao apresentar recurso contra a decisão de pronúncia, você, advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que ele somente poderia ser responsabilizado, e aí a assertiva certa era por um homicídio qualificado, que é o caso ali, pelo fato de ele matar a pessoa só pelo fato que a pessoa tinha uma ideologia diferente. Então, pelo dolo geral, nesse caso, o agente responde só por um crime de homicídio. Vocês vão perceber ali, depois se forem dar uma analisada nessa questão, eles colocam, então, responder por 2 homicídios, responder primeiro por lesão e depois por homicídio, mas não. Neste caso, tendo em vista o dolo geral, ele vai responder por apenas um crime de homicídio. Consumação e tentativa. Então, o crime de homicídio doloso simples, ele vai se consumar com a morte, ou seja, com a cessação da atividade encefálica da vítima. E a tentativa, ela é possível. E por fim, para nós terminarmos a aula de hoje, é uma pergunta que eles adoram perguntar em concurso, que é: o homicídio simples, ele é considerado hediondo? Cuidado, pessoal, porque se a gente for buscar lá na Lei 8.072 de 90, lá no artigo 1º, inciso 1, no artigo 1º ele vai listar quais são os crimes considerados hediondos. E no inciso 1 é onde ele vai estabelecer a parte do homicídio. Então vai dizer que é considerado hediondo, inciso 1, o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Então, pessoal, em relação ao homicídio simples, em regra, ele não é considerado hediondo, salvo quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. É o que a doutrina gosta de chamar de homicídio condicionado ou condicional. E por que homicídio condicional ou condicionado? Por quê? Porque o homicídio simples, para ser considerado hediondo, ele precisa de uma condição, que é ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Então, pessoal, esse era o ponto que eu queria tratar com vocês na aula de hoje. Na próxima aula, eu ainda vou continuar trabalhando essa parte do homicídio, só que casos específicos que eu reparei nos exames da OAB, que eles gostam muito de trabalhar os crimes contra a vida em conjunto com questões da parte geral. Então, eles gostam muito de utilizar a parte dos erros, aberratio ictus, erro na execução, aberratio criminis, resultados diversos do pretendido. Então, na próxima aula, eu vou trabalhar especificamente esses pontos com questões que foram cobradas nos exames da OAB. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, bons estudos para vocês, uma boa tarde.